tivemos até agora 10 labs sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje é o 11º encontro. E nós estamos finalizando hoje esse estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, a gente começa um novo estudo. E para o nosso estudo de hoje, que é o estudo de encerramento, nós vamos estudar a lição de número 12. E eu queria com você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1. Versículo 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Nós estamos já há algum tempo estudando esse texto, e nós fomos até o capítulo 2, quando João escreve a última igreja da Ásia Menor. E eu fiz questão de voltar no capítulo 1, para nós entendermos novamente um pouquinho sobre esse contexto. Mas antes de nós começarmos especificamente sobre esse contexto, eu queria perguntar a você, e eu gostaria que você fosse bastante sincero, porque não tem resposta certa ou errada para isso, tá? Na sua cabeça, no seu entendimento, se Jesus enviasse hoje uma carta à igreja, o que você acha que ele diria sobre a igreja? E aí eu vou cometer um pecado, porque eu vou generalizar. Eu vou falar da igreja como um todo. Jesus no alto do seu sublime trono, olhando para a sua igreja na terra hoje, e ele fosse escrever uma carta para esta igreja, o que você acha que ele falaria a essa igreja? Em poucas palavras, o que você acha que seria o assunto que Jesus iria tratar? Fala alto para eu ouvir. Legal, Marina disse que a gente precisava se apressar mais. Jesus diria: olha, eu estou voltando e vocês precisam falar mais de mim, falar do evangelho, arregaçar as mangas, trabalhar mais. Bacana. O que mais? Se Jesus enviasse uma carta para a igreja hoje, o que ele diria à igreja? Se arrependam. Muito bem. Legal. Verdade. O irmão Mauro disse que o profeta Amós disse: prepara-te, ó Israel, para a vinda do seu Senhor. Prepara. Na verdade, esse é um tema que é recorrente no Novo Testamento. Prepara, fica pronto, estou voltando, vou voltar. Tá? Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a certeza é que eu vou voltar. Então, é importante a gente pensar sobre isso para a segunda questão levantada. Para você, e aí eu jogar mais gasolina no fogo. Para você, qual é a voz que mais influencia a igreja em nossos dias? Será que é a voz do mundo? Será que a voz que mais influencia a igreja hoje é a voz dos líderes evangélicos famosos, dos medalhões? Será que é a voz do marketing? Será que é a voz das novidades teológicas que estão surgindo por aí toda hora? Ou será que é a voz do Espírito Santo? Entre todas as vozes que ecoam no mundo, quais dessas vozes, ou talvez uma outra que vem na sua mente, a igreja mais tenha sofrido influência e esteja sendo influenciada? Do marketing, das novidades teológicas. Fala, irmã. Verdade. Eu disse que talvez, levantando uma hipótese, a igreja esteja parecida com o que era a igreja católica antes da reforma. Porque antes da reforma protestante do século XVI, o que o catolicismo tinha se tornado? O catolicismo apostólico romano tinha se tornado a religião do império, a religião oficial. Então, se era católico, independente se professava fé verdadeira ou não, se praticava ou não,
se concordava ou não, eu sou católico. Isso está na moda. Está na moda. São muitas vozes, é verdade. E eu quero chamar a tua atenção para essa pergunta que a gente precisa tentar responder, embora a gente não consiga. Mas a gente precisa tentar responder. E eu acho que a gente consegue tentar responder quando a gente pergunta para a gente mesmo. De todas as vozes, o que eu, igreja, mais tenho ouvido? O que o Rafael, como igreja de Jesus, tem ouvido? Qual voz tem influenciado você, Mauro, você, Fábio? Qual voz tem feito e influenciado você, igreja? Porque não dá para responder isso de forma genérica. Nós temos no Brasil hoje mais de 30 mil denominações só evangélicas. Mais de 30 mil. São mais ou menos 1.000 denominações que abrem as portas por mês no Brasil. Outras fecham, mas mais de 1.000 abrem. Então não dá para responder isso de forma genérica. São igrejas históricas, batista, presbiteriana, igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular, neopentecostal, etc. De mais de 30 mil denominações que só no Brasil proferem a fé em Jesus e declaram a fé cristã, não dá para dizer qual voz influencia essa igreja, é muito genérico, mas dá para tentar responder qual voz eu, como igreja, tenho sido influenciado. Porque, se você percebeu, de todas as cartas que Jesus escreve à igreja, no final ele termina igual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é nesse gancho que a gente começa a nossa lição de hoje. Para a gente se lembrar, o contexto histórico do livro de Apocalipse, escrito por João. Mas qual o contexto que João estava inserido? No ano 82 da era cristã, um imperador novo assume o trono de Roma. Esse imperador é Domiciano, chamado por conta de toda a sua crueldade de o segundo Nero romano. Domiciano, quando chega no trono de Roma, a primeira coisa que ele faz é declarar o culto ao imperador em todas as cidades dominadas por Roma. E ele implanta templos, altares de adoração a ele próprio, aonde ele declara: a partir de hoje não sou apenas o governo político romano, mas eu também sou o Deus, a divindade de Roma. Roma é tudo, e eu represento tudo de Roma, então mereço culto. E se instala ali uma perseguição, a segunda era da perseguição na igreja cristã, mais ferrenha da história. Porque aí é aquela história que você já conhece. Os nossos irmãos foram utilizados para iluminar palácios romanos com um betume no seu corpo, ateava fogo, eles serviam de tochas humanas, eles são jogados aos leões, eles são perseguidos, os soldados entram, invadem as suas casas quando eles estão ali orando, expulsam os filhos das famílias, separam famílias, começa uma perseguição ferrenha contra a igreja de Jesus naquele período do domínio do imperador Domiciano. E aí, quando a gente chega no livro de Apocalipse, a gente precisa entender que todos os apóstolos de Jesus morreram. Pedro, Tiago, João, Levi, todo mundo morreu. Só sobrou João. Todos eles foram martirizados. João está velho e a forma que Domiciano usou para matar João foi uma forma ainda mais cruel. João não foi crucificado, João não foi enforcado, João não foi queimado em fogueira, mas ele exila João sozinho numa ilha para trabalhar braçalmente, mesmo na sua velhice. A ideia é: eu vou te levar para o lugar mais obscuro e longínquo de Roma. Lá você não vai ter influência nenhuma como a igreja. João era bispo da igreja de Éfeso. Ele era pastor da igreja de Éfeso. Ele é tirado do meio da igreja, vai lá para Pátimos. Lá você vai trabalhar e vai passar os seus últimos dias. A ideia do imperador é: eu calei a voz do último apóstolo de Jesus, então agora acabou. Só que quando todas as portas da terra se fecham para João, Deus abre as portas dos céus e descortina uma visão sobre ele mesmo para João. A Bíblia diz que João virou e ouviu uma voz que vinha do céu dizendo: João, eu sou Jesus.
Só que Jesus se apresenta para João não como sendo aquele Jesus ensanguentado, esbofeteado, cuspido. Não, é o Jesus em toda a sua glória e majestade, em todo o seu esplendor. Ele não aparece com a coroa de espinhos para João. Ele aparece com os olhos como chama de fogo. Ele não aparece com um corpo totalmente enlamiçado de sangue. Ele não aparece suando sangue para João. Ele aparece com os seus cabelos brancos como a neve. Ele parece para João trazendo chola justiça. Ele é aquele que veio, venceu a morte e agora aparece para João com todo o seu esplendor e glória e majestade. E daí Jesus diz para João: João, abre os seus olhos, vire-se e me diz o que você vê. E João vira na expectativa de ver Deus, mas ele não vê Deus. A Bíblia diz que ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros. E além dos 7 candeeiros, ele vê o Filho do Homem que passeia pelos 7 candeeiros. A partir do versículo 9 do capítulo 1 você vai ver isso. Jesus então diz a João: João, o que você vê? Escreve no livro, e eu vou lhes revelar, João, as coisas que podem acontecer. Não, eu lhes revelarei, João, as coisas que vão acontecer e que tem que acontecer. E aí Jesus começa a mostrar para João coisas do contexto de João, dos dias que passariam os dias de João no futuro e as coisas do fim. E João escreve. E Jesus começa a revelar para João justamente a mensagem que nós estamos estudando nos últimos meses. 7 cartas às 7 igrejas. Patrícia me perguntou, não lembro sobre a Patrícia, alguém me perguntou esses dias depois do estudo: pastor, mas só tinha 7 igrejas da Ásia Menor? Não. Existiam muitas outras igrejas. É só você se atentar às viagens que Paulo faz lá em Atos dos Apóstolos. Ele planta a igreja para todo canto. Para todo canto. Ele vai para, inclusive, as cidades gregas, helenísticas, com cultos a praticamente todas as divindades. Nós fomos lá junto com alguns irmãos da igreja para a Itália, aquela ocasião que a gente foi para Israel, e a gente viu lá o panteão grego, altares para todas as divindades possíveis. Inclusive, quando Paulo chega lá na cidade, no contexto bíblico, diz que tinha até o altar a um Deus desconhecido. E nessas cidades de influência grega, Paulo planta igrejas. Então tem muito mais igreja do que apenas 7 igrejas. Só que aí você já sabe que o número 7 no livro de Apocalipse, ele é muito simbólico, porque ele representa o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então 7 é o número de completude. O número 7 aparece em Apocalipse 54 vezes, justamente para evidenciar essa finalização de um ciclo. Então, quando Jesus escreve uma carta para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, não quer dizer que existiam apenas essas 7 igrejas, mas quer dizer que 7 igrejas eram suficientes. 7 igrejas fecham um ciclo, é um complemento, é como se ele estivesse dizendo: essas 7 igrejas representam toda a igreja de Cristo. E essa mensagem destinada às 7 igrejas do Apocalipse transcende as igrejas da Ásia Menor, transcende as igrejas lá de Israel. É um número que fecha. Quando o livro foi escrito, existiam mais igrejas, mas ele escreve para 7, porque essas 7 representam todas as igrejas de Cristo. Então, essa mensagem, ela foi destinada à igreja como um todo. A igreja, não a igreja de Éfeso, não a igreja de Tiatira, a igreja de Jesus, que é representada por estas 7 igrejas. E hoje a gente vai estudar sobre essa mensagem de Jesus para a igreja. Não para a igreja de Pérgamo, não para a igreja de Tiatira, não para a igreja de Sardes, mas para a igreja. O que Jesus quer dizer à igreja? E a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus, ele é o guardador, o cuidador da igreja. Veja só o que diz o versículo 12 do capítulo 1. Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. Visão que João teve de Jesus. Qual que é a mensagem de Jesus para as 7 igrejas? Toda essa mensagem tem um propósito central. Um propósito central que a gente não se ateve a ele nos nossos 10 estudos sobre as 7 cartas de Jesus à igreja do Apocalipse.
O propósito central é confronto, esperança e motivação. Jesus está confrontando a igreja. Quando João diz que ele vê os 7 candeeiros são as igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, aquele que é o Filho do Homem, no meio, ele está dizendo, Jesus está vendo porque ele está no meio. E o que Jesus quer passar de recado para a igreja, que ele governa e que ele cuida é: vocês estão errando nisso. O erro de vocês é esse. Ele quer trazer um confronto, mas ele também quer levar esperança. Por isso que em cada uma das 7 igrejas, ele segue a mesma toada, uma apresentação, uma crítica, um elogio para algumas e uma promessa de restauração. A igreja estava no meio daquele contexto de um conflito terrível, irmãos. Terrível. Se hoje nós achamos que é difícil ser crente naquele período era muito mais. Porque a igreja estava sendo confrontada tanto espiritualmente como terrestremente falando. A igreja era perseguida poderosamente no mundo. Ela era perseguida por Roma, pelos líderes pagãos, e também tinha aquela batalha espiritual que todos nós passamos. A igreja era motivo de ódio. Dizer ser cristão, dizer ser um discípulo daquele pendurado no madeiro, era algo vexatório, digno de crueldade, de violência. Então, para essa igreja perseguida, o Apocalipse se aplica. Porque Apocalipse vem trazer o noivo tendo uma mensagem, um diálogo direto com a noiva e dizendo: eu cuido de você. Quem cuida de você não é Domiciano. Quem governa no trono onde você está, ó igreja, não é uma autoridade humana, mas quem é autoridade sobre a vida de vocês e sobre todos os tempos e sobre todos os lugares é o fundador, o cuidador da igreja. Jesus se apresenta como sendo aquele que cuida. E esse cuidado é um cuidado muito pessoal. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 12, a parte A. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Veja o porquê que o cuidado de Jesus para com a igreja, ele é pessoal. Porque é o próprio Cristo quem cuida da igreja. Ele não manda um mensageiro, ele não manda um anjo, ele não manda Maria, ele não manda recado, é ele que está no meio da igreja. Ele habita no meio dos 7 candeeiros, ele está no meio dos 7 candeeiros. Cristo se apresenta a João como aquele que destrói tudo aquilo que assola a igreja. Ele vai dizer para a igreja de Sardes: Sardes, vocês que se gabam por toda a sua fortaleza, vocês já tiveram destruição em seus muros e em suas cidades em muitas vezes. E eu que estou com você, digo a vocês que o que vos guarda não é as fortalezas dos seus muros, mas eu que guardo vocês. Jesus tem em suas mãos a igreja. Jesus tem na sua mão a igreja. Ele cuida pessoalmente. Por isso, quando nós oramos a Ele, porque Ele que cuida de nós. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve fazer oração a anjos? Isso mesmo. Não existe nem no Novo e nem no Antigo Testamento nenhuma recomendação bíblica para nós dirigirmos as nossas orações a algum anjo ou a qualquer outro portador de recado. Porque quem mantém a igreja é Jesus. Quem morre pela igreja é Jesus. Ah, pastor, mas e na Bíblia não tem anjo? Tem. Onde que o anjo aparece? Simplesmente como um enviado de Deus para dar algum recado ou para exercitar uma ordem, cumprir uma ordem direta de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que os anjos são seres ministradores. O autor bíblico, inclusive em Apocalipse, no texto que nós estudamos semana passada, diz que no dia final, nos últimos dias, nós reinaremos por sobre os anjos. Até mesmo, praticamente para nos servir. Exatamente. Os anjos são seres ministradores enviados por Deus para nos servir. Então eu não oro a anjo, eu oro a Deus. Jesus é o que cuida da igreja pessoalmente. Jesus é aquele que guarda. E tem um texto bíblico que eu acho lindo, que diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória
ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Zacarias, profecia de Zacarias. Deus diz essa mensagem a Zacarias: eis que eu enviarei aquele que vem sobre vocês. E no meio de todos os despojos, de toda a destruição que eles fizeram, lembre-se, ó Israel, que aquele quem toca em você, toca no menino dos olhos de Deus. Jesus é o que cuida da igreja. Meus irmãos, de verdade, quem cuida de nós é o próprio Jesus. E esse cuidado, ele é pessoal. Quando eu digo pessoal, é porque é ele que se apresenta diante da Érica. Mas ao mesmo tempo, a gente entende que esse cuidado pessoal, ele é individual. Porque a necessidade da Rosilda é diferente da necessidade do Lucas. Mas Jesus conhece a necessidade da Rosilda e conhece também a necessidade do Lucas. E embora sejam necessidades diferentes, ele pessoalmente cuida de cada um de nós. O cuidado de Jesus é pessoal. E ele diz isso às igrejas do Apocalipse. Ele diz, olha, para a igreja mais pobre, talvez, a igreja de Filadélfia: vocês são pobres, mas eu digo a vocês que vocês são ricos. E por conta disso, no último dia, vocês receberão a coroa da vida. Jesus cuida de nós. Segunda mensagem é que esse cuidado que é pessoal, é dele mesmo para nós, e não manda recado, é um cuidado amoroso. E aí a gente precisa entender o que ele diz a João no capítulo 3, versículo 19. Acompanhe comigo, diz Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isto, seja diligente e arrependa-se. Olha que interessante. Quando Jesus vai demonstrar o seu amor, para falar de amor, o próprio amor que é Jesus diz: eu amo vocês, e porque eu amo vocês, eu repreendo e disciplino vocês. Olha só, a disciplina como sendo um efeito e um ato de amor. Olha que interessante, a disciplina de Jesus, ela é cuidado. A gente não gosta disso, a gente lida com o sofrimento e com a disciplina, não com o sofrimento, com a disciplina, de forma equivocada, né? Porque é óbvio, todos nós somos filhos, e a gente se lembra quando os nossos pais nos exortavam, ou os pais, ou quem foi criado pela avó, pelo tio, pelo avô. Todo mundo sabe que passar por disciplina é ruim. Passar por castigo, levar uma varadinha, uma chineladinha, isso dói. E quem de nós nunca disse: eu vou embora daqui, você não me ama, ninguém me entende? A gente fala isso na hora da dor, né? Na hora que a varada cortou ali a perna, a gente fala: ninguém me ama. Mas, na verdade, ao contrário. É justamente porque ama que corrige. É justamente porque ama que disciplina. E quando Jesus vai falar para a igreja do Apocalipse que ele ama, ele diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus sempre repreende e disciplina com amor. Aliás, tudo que ele faz para a igreja é através de uma única motivação: o amor, o amor. E isso nos faz entender que nós, igreja, nunca estamos desprotegidos. E olha que ouvir isso num contexto de perseguição é cruel. Porque se você se lembra, a gente disse aqui nas nossas primeiras lições, o que Nero fez. Quando Roma pega fogo, de todas as vilas romanas, apenas 2 não pegam fogo, que eram as vilas que moravam os cristãos. E aí Nero tem o álibi perfeito para quê? Para jogar a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. E justificar aquilo que ele já queria fazer, perseguir os cristãos. Começa uma perseguição terrível. Então, veja bem, para uma igreja que é perseguida a domínio e autorizado pelo imperador, ouvir: eu repreendo e disciplino vocês. Talvez seja algo duro, mas Jesus vem demonstrar que não. Veja só o que o próprio Senhor Jesus diz em João no capítulo 10, versículo 28. No Evangelho de João ele diz: as minhas ovelhas, eu lhes dei a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Por quê? Porque quem persegue o noivo
Aliás, quem persegue a noiva, persegue o noivo. Quem persegue a igreja, persegue o próprio Senhor da igreja. Jesus cuida com um cuidado tão amoroso, a ponto dele lutar as lutas da igreja. E aí eu quero convidar você a ler um texto bíblico comigo. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Atos, no capítulo 9. Texto conhecido, eu acredito que você conheça, e que nos demonstra como que Jesus jamais desampara a igreja, e ao mesmo tempo, nos momentos de angústia e aflição, o Senhor não deixa a igreja só, mas pelo contrário, Ele sofre junto. Me perguntaram esses dias, onde é que Deus está no meio de toda essa pandemia, no meio de todas essas mortes? Eu não tenho autoridade nenhuma para dizer e responder em nome de Deus, e não farei isso. Mas se eu pudesse, no meu coração, eu diria: Deus está chorando com a mãe que perdeu o filho. Deus está chorando com o pai que perdeu o filho. Deus está chorando com a esposa que ficou viúva porque perdeu o marido. Deus está chorando com essa família que perdeu essa semana um filho afogado na piscina. Deus está chorando o nosso choro. Deus está lutando as nossas lutas. Ele está ali. Ele está ali. Veja em Atos 9, o versículo de número 5. O que diz o versículo 5? Alguém lê em voz de trovão para mim aí. Jesus tem um encontro com Paulo quando ele está indo perseguir a igreja. Com a carta do imperador dizendo: faz o que tiver que fazer, Paulo. Se tiver que matar, mata. Se tiver que enforcar, enforca. Se tiver que expulsar da casa, expulsa, vai. E ele está indo focado: vou perseguir a igreja. No meio do caminho, ele literalmente cai do cavalo, tem uma visão de Jesus. Jesus aparece para Paulo. E aí no versículo 5 ele pergunta para Paulo: ô Paulão, por que você me persegue, cara? Mas peraí. Paulo, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecia tudo de Torá, conhecia tudo da filosofia grega, conhecia tudo. Como assim eu estou te perseguindo? A perseguição de Paulo era contra a igreja. Mas quando Jesus se encontra com Paulo, a pergunta de Jesus para Paulo é: Paulo, por que você me persegue? Jesus está dizendo: a perseguição que você faz contra a minha igreja, você faz não apenas com o homem, mulher, criança, você faz contra mim. Por que você me persegue? E por que você me persegue? Eu vou lhe ensinar o quanto você irá sofrer por causa do meu nome. E você vai ficar cego. Vai até lá, na rua chamada direita, você vai encontrar um cara, e ele vai te cuidar, você vai voltar a ver, e aí assim você vai estar pronto para a minha missão. E parece que Paulo entende a mensagem, porque ele levanta, e a vida de Paulo é completamente outra. Na verdade, o seu nome é mudado de Saulo para Paulo, ou na verdade o nome era o mesmo, apenas o contexto que muda. Mas Paulo descobre que aquela carta do imperador que possibilitava ele de entrar e destruir famílias, ele não estava fazendo isso contra as famílias, ele estava fazendo isso contra o próprio Cristo. Onde Jesus está durante a pandemia do Covid-19, em cada família que padece, Jesus está ali. Cada caixão que foi sepultado e deixou uma família enlutada, Jesus está ali. Jesus está ali. O que traz sofrimento à igreja, traz sofrimento ao noivo, o dono da igreja. Queridos, eu queria perguntar a você, na sua opinião, qual é a maior manifestação do cuidado de Deus na sua vida? Eu não vou nem falar sobre a igreja, na sua vida. Qual foi, na sua história, a maior manifestação de cuidado de Deus? Se lembre, tenta puxar na sua memória. Quando foi que aconteceu algo na sua vida que você literalmente viu? Mão de Deus. Alguém pode me dar um exemplo? Na hora do sofrimento. Ô José, só quem passa por isso sabe o valor disso, porque assim, você vê a resposta do seu choro no secreto. Você não contar para ninguém. E de repente chegar alguém, Deus usar... Porque assim, Deus pode mandar o anjo, Deus pode mandar a mula, Deus pode mandar o que Ele quiser. Mas a maior parte do tempo Ele manda quem? Pessoas. Ele decidiu agir na história através de nós.
E daí você não contou para ninguém, mas de repente Deus toca no coração de alguém para vir aqui te suprir nessa hora de sofrimento. Mão de Deus. Qual? Qual outra experiência que você viveu que você viu a mão de Deus? Você sabia que era Deus cuidando de você? Tem mais alguém? Você levanta a mão aí, Wani? Fala. Olha só, para você ver. Não é pequeno isso, Wani. Você está numa viagem, o celular trava. Vai para a viagem. Vamos falar que você foi para Cancún? Ele foi para Cancún, gente. Foi a trabalho, mas foi. Ficou lá, fez o trabalho. Quando retornou, o celular travado. Estava numa cidade grande, sem ter notícia, sem como se locomover. Ele orou e pediu: Senhor, me faz esse telefone funcionar. Já tinha uns 5 dias já sem funcionar, né? 5 dias sem funcionar. E na hora ali o celular funcionou. Ele mandou mensagem, mandou localização, pegou o Uber e depois o celular parou de novo. Você está vendo como que pode? Eu me lembro, eu já contei para os irmãos aqui, da minha mãe. Talvez minha mãe esteja assistindo isso aqui. Que ela está fazendo caminhada com a cachorrinha, a Tita, uma pincher. E sempre criada dentro de casa, não sabia a malícia das ruas. Veio um carro, passou por cima da cachorrinha. Minha mãe, desesperadamente, pulou em cima da cachorra. E ela falou assim para mim que eu não sabia nem se eu podia orar pelo cachorro. Eu não sabia se era certo se orar. A única coisa que eu falei: Senhor, não leva a Tita, cura ela. E a cachorra levantou. Acho que está até viva até hoje. Isso já tem anos e anos e anos. Por que eu estou falando disso? Porque não tem coisa pequena e coisa grande. É aquilo que a gente precisa, entendeu? Para aquele momento. Pode ser um telefone quebrado, como pode ser, de repente, o pagamento de uma conta que você não dá conta, a cura de uma enfermidade, ou simplesmente um abraço. Jesus cuida de nós, porque Ele é o noivo. Quem persegue a noiva, atinge o noivo se preocupa com nós. Então, assim, esse negócio de ficar dizendo: porque Deus virou as costas para o mundo, olha como é que o mundo está. Meus queridos, Jesus, ele se despiu de toda a sua glória e majestade. Ele se fez carne, ele se fez maldito no madeiro, passou pela morte de cruz. E a gente vem querer dizer que ele não entende sofrimento? Ele sabe muito bem. E o que dói na igreja, dói no Senhor da igreja. Por isso ele cuida de nós. Segunda coisa, dentre todas as vozes, e aí é o gancho da introdução, dentre todas as vozes que ecoam no mundo, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Quando ele diz, e ele repete isso em todas as cartas às igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A ideia aqui é: no mundo ecoam muitas vozes, mas a igreja, mas o povo de Deus deve restringir todas essas vozes a ponto de ouvir uma única voz, a voz do Espírito. Isso tem tudo a ver com o que Jesus diz em João: as minhas ovelhas, elas me seguem. Por quê? Porque elas conhecem a minha voz. Jesus usa uma parábola que era do campo. Não era qualquer um, o pastor estava lá no campo pastoreando as ovelhas, não era qualquer um que chamava e as ovelhas vinham. Era a voz do pastor. E as ovelhas vêm porque reconhecem a voz do pastor. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Queridos, de verdade, a igreja precisa aprender a discernir, a respeitar. A igreja precisa aprender a abafar todas as outras vozes que não são a voz do Espírito, que não é a voz do Espírito, e ouvir apenas a voz do Espírito. Você já reparou que a gente fica mais sensível à voz do Espírito no momento do sofrimento? E isso não é uma coisa de Deus, isso é uma coisa nossa. Porque Deus não deixa de falar quando está tudo muito bem. Mas quando está tudo muito bem, a gente só ouve a voz da euforia, da alegria, fruto daquele momento. Mas na hora da dor, quando tudo se esvai, parece que a gente fica mais sensível. E aí o que a gente faz? A gente ora. A gente para ouvir, a gente para jejuar, a gente para buscar. A gente faz propósito. A gente fica mais sensível. Não é Deus que muda, é a gente que está diferente. Queridos, isso é interessante, por quê? Porque quando a igreja deixa de ouvir a voz do Espírito, ela fica sem direção, ela perde a luz, ela vai seguir os seus próprios caminhos, e a gente sabe que não dá bom, que não dá certo. Então, quais são as características? Como saber que o Espírito está falando comigo?
Quais são os sinais, as marcas que demonstram a voz do Espírito na igreja? Primeira delas, a voz de Jesus, ali ó, é uma voz pedagógica. Uma voz pedagógica. Apocalipse 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A voz do Espírito sempre nos instrui. Ela tem esse caráter instrutivo. Nem sempre o que o Espírito diz é aquilo que nós queremos ouvir, mas a noiva do Cordeiro precisa entender que tem um supremo professor. O nosso professor se chama Jesus. E ele usa o Espírito Santo para falar conosco. O Espírito nos ensina, ele desempenha também o papel de nos capacitar. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Grifa esse versículo, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas. O papel do Espírito Santo é justamente nos ensinar. Por isso que a voz do Espírito ela é pedagógica. E você sabe, a gente aprende de muitas maneiras. De várias maneiras. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os erros dos outros. Mas eu acho que, se tratando de igreja, a melhor forma de nós aprendermos é ouvindo a voz do Espírito. Fechando os nossos ouvidos para todas as outras vozes e passarmos a ouvir apenas a voz do Espírito. O povo de Deus jamais deve ouvir a voz de um homem que não ouve o Espírito. Porque a igreja é do Senhor. E a igreja ela é chamada para ouvir quem? O Senhor. Quem direciona os nossos passos não pode ser os nossos desejos, nossas vontades. Eu tenho aprendido tanto isso como pastor. Tanto. Não é no teu tempo, Rafael. Não é na tua hora, Rafael. Não é do teu jeito, Rafael. A igreja é minha. Sou eu. E como tem sido prazeroso apenas ouvir a voz do Espírito e deixar ela conduzir. E olha que muitas vezes eu sou tentado. Muitas vezes eu sou tentado. Coisas pequenas. Pastor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, será que eu tenho mesmo que fazer isso? Eu vou orar. Senhor, o que eu tenho que fazer? A gente precisa aprender a ouvir as vozes que vêm apenas do trono de Deus. Porque a igreja é dele. E a voz do Senhor é uma voz de pedagógica, de ensino. Mas também é uma voz de confronto. Também uma voz de confronto. É uma voz confrontadora. Versículo 16 de João capítulo 16, versículo 8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O compromisso que o Espírito Santo tem para conosco não é de dizer as coisas que nós achamos agradável ou que é gostoso de ouvir, que a gente precisa ouvir. Não. Ele sempre tem uma palavra correta. E essa palavra às vezes nos confronta. Mas mesmo nos confrontando, ela tem o papel de nos abençoar. A voz confrontadora do Espírito visa crescimento da igreja em todas as suas dimensões. Jesus nos confronta para que nós possamos crescer espiritualmente, doutrinariamente e numericamente. Interessante isso aqui, por quê? Porque o crescimento espiritual da igreja é responsabilidade do Espírito. O problema é que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito e muitas vezes, por não ouvirmos a voz do Espírito, a gente não cresce. A gente está sempre sofrendo por causa dos mesmos prejuízos, por causa das mesmas dores, por causa dos mesmos pecados. Quem traz o crescimento espiritual da igreja é o Espírito. Ele traz o crescimento doutrinário. Gente, a gente não dá para ficar falando sobre assuntos que são rasos o resto da vida. A gente fala sobre aquilo que é raso para o novo convertido. Mas o Espírito nos quer sustância. A gente precisa crescer doutrinariamente. A gente também precisa crescer numericamente. Lembra lá na igreja de Atos? A igreja partiu o pão. Não era Jesus que partiu o pão, a igreja partiu o pão. Essa missão de partir o pão é minha, é sua. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra. Não era Jesus que fazia isso, era a igreja que fazia, perseverava na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, eles suportavam a perseguição, eles perseveravam e eles oravam. Estavam reunidos no dia do Pentecoste, lembra?
Estavam reunidos todos, orando. Jesus não estava fazendo aquilo que era para a igreja fazer. A igreja que fazia. Mas o que Jesus fazia? Atos diz: mas o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja faz o que a igreja deve fazer e o Espírito faz aquilo que somente o Espírito deve fazer. E nessa questão da conversão é interessante. Por quê? Porque eu convido, eu vivo o Evangelho, eu oro pela pessoa que não conhece o Evangelho, eu semeio, eu chamo, eu vou lá buscar, eu dou carona, eu trago, eu explico, eu falo, eu discipulo, eu dou estudo, eu faço, você faz. Mas quem converte é o Espírito. Por quê? Porque se não for o Espírito, você pode fazer tudo isso, e melhor do que qualquer um na face da terra. Se o Espírito Santo não convenceu o pecador do pecado, quantos que você viu? Estava lá no pecado, na macumbaria, na bruxaria, não sei o quê. De repente, passou de frente à igreja. De repente, uma prostituta parou. De repente, alguma coisa, ele se convenceu de todo o seu pecado, de seu delito. Chorou amargamente, doeu o coração, se arrependeu, se converteu e serviu a Deus. Quantas vezes a gente ora, discipula, dá estudo, prega, ensina, e o cara nunca se converte dos seus maus caminhos. Quem tem o poder para fazer, para convencer o pecador do pecado é apenas Deus. É Ele. E a voz do Espírito também é uma voz diretiva. Diretiva. Olha que interessante. O que é essa voz diretiva? João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. A voz do Espírito Santo tem o propósito de direcionar a igreja. Ela promove paz e encoraja o rebanho de Deus a olhar além da batalha para o prêmio de permanecer fiel até o fim. A voz do Espírito, ela é diretiva. E isso é importante por quê? Porque nós tendemos a olhar apenas a nossa batalha, os nossos inimigos, as nossas dores, aquilo que nos aflige. Mas é o Espírito que nos faz olhar para além da batalha. Lembra daquele texto que eu até preguei na igreja esses dias? Elias e o menino que foram cercados pelo exército enviado lá pelo rei da Síria para destruir. O que o menino viu? Ele viu aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. O meu patrão que me persegue, a enfermidade que bateu na minha casa, a morte que chegou na minha família. O menino viu isso, os soldados acampados para destruir. Mas o que Elias viu? Eliseu viu. Ele viu além do que os olhos carnais podiam ver. Ele viu um exército do Senhor acampado e muito mais numeroso do que o exército daqueles homens que estavam ali para matá-lo. Ele ora e pede para o Senhor abrir os olhos do menino. Deus abre os olhos do menino, o menino vê tudo isso. Então, quem faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz ver além da batalha. Ele nos faz enxergar o prêmio. Queridos, isso nos leva a entender o seguinte: a gente passa por lutas aqui e a gente vence algumas delas, outras a gente perde, mas a gente não tem que ficar com o olho no prêmio fruto da batalha. Porque a batalha que eu venço hoje, amanhã se manifesta na minha vida duplamente pior. Você já teve vitórias, mas depois dessas vitórias, tenho certeza que você enfrentou muitas outras batalhas. Porque na nossa vida é assim. O nosso olhar deve estar no prêmio final, na última vitória. E você viu que Jesus, em todas essas cartas, ele diz a mesma coisa para a igreja no final? Ao vencedor darei a pedrinha branca. Ao vencedor escreverei o seu nome no livro da vida. Ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que estiver até o fim perseverando. É sempre com o olhar no fim. A própria palavra, consolador, aí na página 91 diz, consolador significa aquele que se coloca ao lado, aquele que defende, aquele que sustenta. Essa é a missão do Espírito Santo. Ele nos sustenta. Essa é a missão do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, para andar na direção certa, a igreja precisa ouvir com cuidado o que o Espírito está dizendo. A igreja precisa ouvir com cuidado.
problema é que no nosso dia a dia a gente ouve tantas outras vozes que não consegue discernir qual é a voz do Espírito. E a gente tem uma péssima tendência, que é de ouvir mais a voz do nosso coração. Que a Bíblia diz que é o mais enganoso do nosso ser, o nosso coração. Se o papel do Espírito é nos cuidar, e o papel do Espírito é falar, e nos dar uma voz de direção, por que que nós tomamos tantas decisões sem ao menos pensar na possibilidade do que é a vontade do Senhor para a nossa vida? Vai lá e mete a cara e faz. Vai lá e decide. Vai lá e toma. Nós precisamos aprender a tomar ouvidos sobre o que o Espírito está nos dizendo. Porque se nós deixarmos de ouvir a voz do Espírito, nós ouviremos apenas as nossas próprias vozes. E elas não nos conduzirão para caminhos corretos. Queridos, eu queria convidar você a abrir Hebreus, para a gente finalizar. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Porque o filho pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Queria que você me dissesse, na sua opinião, qual que é a relação entre o amor de Deus e a disciplina que ele aplica na vida do seu povo? Existe uma relação entre esse amor divino e a disciplina que ele aplica no povo que ele ama? Qual que seria essa relação no seu entendimento? Qual que é a relação da disciplina de Deus e do amor de Deus? Então a disciplina me ajuda a deixar de ser um menino e me faz amadurecer. A relação, eu acho que a única forma da gente ilustrar isso é a gente se colocando no papel de pai e filho. Porque a gente corrige porque a gente ama. Só que isso tem uma relação direta com o que João diz no capítulo 14, no versículo 26. Porque quem está falando aqui não é João daí. Porque quem fala lá em João 14, 26 é o próprio Jesus. E Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo nos ensinará. E muitas vezes ele nos ensina disciplinando. Mas todo momento. Às vezes ele nos disciplina, mas em todo o momento ele nos ama. Amém. Amém. Então é isso, Ade. A relação, ela é total, porque amor e disciplina estão ligadas. Estão ligadas. E sabe o que é duro? Se você for lá hoje na Ásia Menor, na região da Turquia, Istambul, a região onde as igrejas de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia, onde essas igrejas estavam, você vai encontrar ali a mesma coisa. Ruínas, destruição. E você vai encontrar ali uma trágica estatística de que menos de 1% das pessoas que vivem ali conhecem a Jesus. Isso aconteceu porque a igreja não ouviu a voz do Espírito. Jesus alertou dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a igreja não ouviu. Mas você e eu temos a oportunidade de ouvir essa voz.
Você e eu temos hoje a oportunidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja. E eu respondo por mim apenas. Eu não quero deixar de ouvir o que o Espírito diz à igreja. A mensagem de Jesus à igreja, às 7 igrejas do Apocalipse, transcende a história. E o desafio da igreja de Tiatira, de Filadélfia, de Pérgamo, de Tiatira, continua o mesmo desafio para você e para mim nessa noite. O desafio é, nós precisamos nos atentar àquilo que o Espírito diz a respeito das nossas dificuldades, aquilo que o Espírito diz a respeito das nossas perseguições, o que o Espírito diz a respeito das convicções que nós temos, o que o Espírito diz acerca da igreja e para a igreja. E eu quero ouvir a voz do Espírito. E eu queria convidar você a orar. E se você puder ficar em pé, nós vamos orar juntos nesse momento. A gente precisa entender que a igreja é a amada noiva do Cordeiro, Jesus. Ele se entregou na cruz do Calvário pela igreja. Mas cabe a nós ouvirmos a direção e a voz do noivo. Lembra da parábola que Jesus contou? 10 noivas. 5 estavam prontas, tinham azeite de sobra. 5 não tinham. Quando baixaram a guarda e foram buscar azeite, o noivo veio e elas ficaram de fora das bodas. Eu quero ser aquele que ouve a voz do Espírito. Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, por esta palavra que transcende a história da Ásia Menor e que chega aos nossos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos humildemente, tire todos os tampões dos nossos ouvidos carnais e espirituais, para que nós, de uma vez por todas, possamos ouvir apenas a voz do Teu Espírito. O que o Senhor está dizendo para a Tua igreja nesse momento de pandemia. O que o Senhor está dizendo para a igreja do Brasil, nesse momento onde as elites se inflamam, ó Deus, tentam calar as vozes. Pai, ensina-nos, nós como igreja, o que o Senhor está nos dizendo, aonde nós devemos agir, o que nós devemos fazer, como nós podemos manifestar esse amor. Dê-nos, ó Deus, todas as estratégias para que nós possamos não ouvir, ó Deus, as nossas vozes, mas possamos ouvir a voz do Teu Espírito. E em ouvindo a voz do Teu Espírito, nós possamos ouvir essa voz, possamos obedecer o que essa voz nos diz, possamos agir direcionados pela Tua voz. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela nossa igreja, pelos irmãos que estão em casa, que nós venhamos ouvir apenas a Tua voz, e que essa voz diretiva, que essa voz pedagógica continue nos ensinando, nos dando a direção, cuidando de nós, ó Pai. Eu oro por todas as famílias que agora estão preocupadas, aflitas, enlutadas, que o Senhor conhece, ó Deus, cada dor, cada sofrimento, e que em nome de Jesus esse cuidado possa ser visto, vivido, experimentado por cada uma dessas famílias, em o nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por essa série de estudos que nós passamos nos últimos meses aqui. Prepara, Senhor, os nossos corações para que possamos continuar aprendendo mais, ó Deus, doutrina, mais teologia, mais Bíblia, para que nós possamos não ser aquele povo que ó Deus, se envaidece, ou aquele povo que segue falsas doutrinas. Continua nos instruindo na Sua palavra e nos levando a ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Em o nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida e ouça a voz do Espírito falar com você. Quinta-feira que vem, nosso lab vai ser diferente. Eu quero convidar você para estar aqui conosco, tá bom? Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.